Só vendo essa cena, mostra como é importante uma família unida em Cristo. E como desde o começo, que o inimigo de Deus, que quando nós recebemos Jesus como Salvador, ele se torna o nosso inimigo, o Satanás. Como ele tenta destruir as famílias. Até na primeira família que foi criado por Deus aqui na terra, houve tanto problema. Deus tem as suas regras. Nós começamos domingo passado falando sobre as regras do reino. Nós temos que lembrar que as regras do reino pertencem às pessoas que vivem no reino. Essas não são as regras do mundo. As regras do mundo vêm dos governos que nos ajudam a obedecer para a justiça do mundo. E quando nós desobedecemos uma regra, uma lei do mundo, nós devemos pagar as consequências. Às vezes as consequências são grandes, agora às vezes são pequenas. Mas todas devem ter consequências, senão a lei não vale nada. A lei não é respeitada. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, e nós entregamos as nossas vidas para viver por Ele, e Ele se torna não somente nosso Salvador, mas o Rei da nossa vida, nós começamos a viver no reino de Deus, porque Jesus é o nosso Rei. Ele tem as suas regras, Ele tem a maneira de viver, que muitas coisas podem ser igual como nós vivemos nossos dias, em qualquer país. Mas Ele tem coisas além de normal. Porque nossa vida é além de normal. É uma vida sobrenatural. Que o Espírito Santo agora vive em nós. E se o Espírito Santo que vive em nós não faça alguma coisa diferente em nossa vida do que os outros no mundo, tem alguma coisa errada com a nossa vida. O Espírito Santo é algo sobrenatural. Ele é divino. Ele é Deus vivendo dentro de nós, causando-nos querer mudar a nossa vida. Ser algo diferente. Ser algo além de normal. E assim nós devemos querer obedecer. E muito é ligado com a família. Porque o inimigo tenta destruir mais que qualquer outro relacionamento aqui na terra, a família. A família, como eu li na apresentação, é uma instituição divina, instituída por Deus. Não é uma união somente civil, pela lei, na maioria dos países, mas começou com Deus. Ele que organizou, Ele que firmou, Ele que mandou da maneira que deve ser. E por isso não tem nenhum corte supremo em qualquer lugar no mundo que tem permissão para alterar o que Deus colocou em ordem. Pode fazer aqui no mundo, mas um dia vai voltar para Deus e Ele vai julgar. Nós falamos domingo passado sobre esse desejo, esse pecado dentro do coração para desejar pessoas, falando para os homens, as mulheres, antes ou durante o casamento, que não é sua esposa, como é o pecado grave diante de Deus. Adultério, que no Antigo Testamento foi punido pela morte. E no Novo Testamento diz que os adultérios, os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. É uma coisa importante. É uma verdade que a Bíblia ensina. As pessoas que praticam qualquer relacionamento sexual fora do casamento, caem nesse pecado de adultério que vai ser castigado diante de Deus. Deus leva isso muito sério. Nossa sociedade não leva a sério. A maioria dos programas que a gente assiste na televisão não leva a sério. Tem programas na televisão em que é tão fora de ordem que a pessoa torce para o casamento ser quebrado, para que a pessoa pode sair do casamento, da aliança, da promessa, porque você não está feliz e vai para outra pessoa. O mundo torce para as pessoas não obedecer os mandamentos de Deus. E a gente mora nesse mundo. Mas como Paulo diz, estamos
no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que achar aquela separação. E essa separação se chama santificação. E nós temos que achar isso nas nossas vidas, para ter vidas agradáveis e um futuro com Ele no reino dos céus. Vamos continuar nesse pensamento da família, porque ele fala, Jesus fala, não palavras dos homens, não regras de uma igreja, palavra de Deus. Fala em Mateus capítulo 5. Chegamos agora a versículos 31 e 32. Foi dito, Jesus está falando, foi dito, e nós vamos achar na Bíblia onde foi dito. Mas ele diz, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas, palavra importante, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. São palavras que nós não entendemos hoje. Eu quero só ver as mãos, não... Desculpa. Só para a gente ver como essa atende a maioria das famílias que estão lá fora e que estão aqui dentro. Levanta a mão se ou com você, ou na sua família, ou a família dos seus irmãos e irmãs. Se alguém, só na sua família, com seu mesmo nome, ou você mesmo, seus pais, seus irmãos, houve divórcio. Levanta a mão. Na minha família, também. Um dos meus irmãos e uma das minhas irmãs. Fomos criados na igreja. E sempre que acontece, tem consequências. Sempre. Tem alguns aqui que aconteceu isso antes que você conheceu Cristo. Uma coisa que nós temos que entender muito bem. Que as regras do reino pertencem àqueles que vivem no reino. Qualquer coisa que aconteceu na sua vida, antes de você conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todas as coisas antigas são no passado. E todas as coisas agora são novas. Você é uma nova criatura em Cristo. Todas essas coisas no passado não existem mais diante de Deus. Nunca vai ser condenado por algo errado que fez no seu passado, diante de Deus. Vai ainda sofrendo algumas consequências aqui no mundo? Vai, dependendo do que aconteceu. Mas diante de Deus, não existe mais. E agora? Uma vez que nós somos salvos, Jesus está falando para nós. A santidade de casamento é muito grande. Muito grande. Representa, como eu falei domingo passado, representa o amor que Deus tem para nós. Representa o amor que Jesus tem para a sua igreja. A pureza. E se nós não podemos achar pureza dentro dos nossos casamentos, onde vai ser o exemplo aqui na terra do amor de Deus? Versículo 31, Jesus começa, foi dito. Vamos ver onde foi dito. Abre nas suas Bíblias para Deuteronômio, no capítulo 24. Deuteronômio 24. Versículos 1 a 4. Está na época da lei, da época da explicação da lei. Olha que Moisés falou para os israelitas. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4.
Essa é onde Jesus falou, você ouviu isso, foi dito isso. Ele diz, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio e a mulher e a mandará embora. Foi fácil. Dependendo como eles interpretaram essa palavra, que ela fez alguma coisa que ele reprova. Essa foi uma daquelas palavras que podia ser explicado em 1000 vezes. Na época de Cristo, teve 2 mestres da lei, mais importantes que todo mundo. E cada um tinha uma ideia diferente sobre essa palavra, sobre o que Moisés falou. Um falou assim, olha, qualquer coisa que reprova, se ele não gosta, qualquer coisa sobre a mulher, pode divorciar, pode mandar ela embora. Até se queimar a comida, pode mandar embora. Procura outra. Quem seria casado hoje se fosse assim? Só eu. Ela nunca queimou. Foi tão simples. A aliança, o pacto, a promessa de casamento não significava nada para eles. Manda embora, casa com outra. Não deu certo, não gostou alguma coisa, manda embora, casa. Essa foi a ideia durante a época que Jesus andava aqui nessa terra com o seu povo, os israelitas. Está chegando esse momento aqui no mundo. Principalmente como países que é fácil divorciar, como aqui, está mais fácil, infelizmente. Estados Unidos é muito fácil. Até pela internet você pode fazer. É muito fácil. Tem outro lado, outro rabi, outro mestre da lei que fala, não. O que Moisés está falando, aquela palavra, significa imoralidade sexual. E só por isso pode divorciar. De fato que Jesus usou a palavra imoralidade sexual. Nós sabemos com quem Jesus concordou. Ele diz, vamos voltar para Mateus. Voltando para Mateus. Mas eu digo, então ele diz, Moisés tinha falado isso, e vocês têm o seu entendimento o que significa, mas eu lhes digo, isso é importante, nós temos que entender o que Jesus ensina, não é importante o que as pessoas do mundo acham, nós temos que saber o que Jesus ensina, em Mateus 5, versículo 31, nós sabemos exatamente o que Jesus ensina. Eu estou bem, estou bem. Eu vou ficar como Guilherme, aqui um pouco afogado aqui. É importante saber o que Jesus, ele diz, versículo 32, mas eu lhes digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com ela, com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. E nós já estudamos domingo passado o que significa alguém que está praticando adultério. Essa palavra é interessante. Às vezes a pessoa fala imoralidade sexual, adultério. Mas a palavra é porneio, de onde vem a palavra pornografia. Então também nós podemos imaginar uma área muito grande de pornografia. Porque existem muitas formas. E não somente o ato lícito. Nós falamos domingo passado como essa ideia, esse desejo vai destruir qualquer maneira, qualquer envolvimento do homem e da mulher envolvido nisso, vai destruir a sua vida, vai destruir, até se é só em pensamento, vai destruir o seu casamento, que é coisa para Deus, a instituição aqui na terra mais sagrada
que qualquer outra coisa. Nós sabemos o que Jesus achou. Em Mateus 19, ele explica maior. Vamos para 19. Eu imagino que Jesus só falou isso naquele momento, e por muitos anos, as pessoas estão, mas ele usou a palavra pornografia? Será que é isso? O que significa? Eu acho que por muito tempo os fariseus estão falando o que Jesus realmente quis dizer sobre uma razão que podia divorciar. Em Mateus 19, ele chega a Jesus e eles perguntam a ele essa pergunta que muitos de nós querem também saber. O que é a ideia de Cristo? 19 de Mateus, versículo 1 a 10. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Então eles acharam que aquele rabi... Alguém quer pregar hoje? Eu não falo. Eles concordaram com aquele outro rabi que falou, qualquer motivo. E a maioria deles concordaram com aquilo. Então estão perguntando a Jesus, porque se Jesus ia falar sim, seria contra muitos que não concordaram. E se Jesus fala não, então ele está falando contra o que eles acreditaram que Moisés ensinou. Então por isso os fariseus acharam que era uma pergunta perfeita para Jesus se destruir diante do povo. Jesus respondeu, versículo 4. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio ele pula Moisés. Ele pula Moisés. Ele volta para Deus, Criador. Vocês não leram? No princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O plano de Deus, desde o começo, homem e mulher, casa, e quando eles casam, eles deixam os pais. Ele não está falando somente sobre Adão e Eva, porque não tinha mãe e pai. Deus criou eles. Eva deixou quem? Ninguém. Não está falando sobre só eles, está falando de todos os homens, todas as mulheres. Quando chega esse momento de escolher com quem vai permanecer nessa vida para sempre, deixa as pessoas, se unem com a sua mulher, com o seu homem, com o seu marido, e você se torna diante de Deus uma só carne. Isso é um plano de Deus. Não importa o que você acha ou não acha que Moisés falou, Jesus está voltando para a autoridade, que é muito mais simples, muito mais pleno para entender. Ele diz, os dois se tornarão uma só carne. Versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, frase famosa, o que Deus uniu, ninguém separe. É difícil entender isso? Não. É muito claro. A vontade de Deus para todos os casamentos. Quando são unidos em Cristo. Eu sei que muitos não são unidos em Deus. Mas está falando para as pessoas que têm conhecimento. Eu sou cristão, ela é cristã. Nós vamos casar no Senhor. Nosso dever é para ser unidos para sempre. E felizes para sempre também, é possível. Mas Deus não aceita divórcio entre os seus filhos de qualquer maneira. Versículo 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu? Permitiu. Não mandou. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim
desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. E olha os discípulos, reação. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Eles entenderam a seriedade. Por isso, antes de pessoas casem, tem que ter certeza que essa, não somente eu gosto da pessoa, eu amo as pessoas, mas é isso a vontade de Deus para a minha vida. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que entrar no casamento com toda seriedade. Que diante de Deus eu não vou ter direito de desfazer. O que Deus, se eu estou em frente de Deus e desses testemunhos, prometendo, não tem homem que tem direito de separar. E isso que Deus quer. É isso que é permitido. E isso que é a vida dentro dos reinos dos céus. E todo mundo aqui que, ou pessoalmente, ou na sua família, viu as consequências do divórcio, sempre tem coisas que são desagradáveis. E Deus simplesmente quer evitar isso em nossa vida. Ele quer que nós vivemos uma vida sem caos, sem confusão, sem conflito, especialmente dentro da nossa família e com as nossas crianças. Eu sei que tem pessoas que já passaram por isso e talvez está pensando: e agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Romanos capítulo, 1 Coríntios capítulo 7. Eu acho que o apóstolo Paulo, ensinando essa igreja em Coríntios, eles tinham muita dúvida sobre essa questão. Chegar o momento de dizer o que nós devemos fazer. Estamos numa situação que o que nós estamos ouvindo é contra a vontade de Deus. Agora nós somos salvos, já fomos divorciados, e agora o que nós devemos fazer? 1 Coríntios, capítulo 7. Talvez é a primeira vez que alguns estão lendo isso. Vou ver, não tenho tempo para explicar tudo, mas o Paulo explica aqui para nós. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, tá? Eles tinham dúvida, escreva carta para Paulo. Ele diz: é bom que o homem não toque em mulher. Temos que entender que Paulo não foi casado nesse momento da sua vida. Ele achava, para o homem e para a mulher, servir a Deus com a totalidade da sua vida, é melhor não ser casado. Porque podia dedicar-se 100% a Deus e não com as outras coisas da vida, né? Então essa foi, ele fala, o que eu acho, pessoalmente. Mas, por causa da imoralidade, mesma palavra que Jesus ensinou, por causa da pornografia, qualquer imoralidade sexual, ou o ato, ou o pensamento, assistindo filme, revista, hoje internet, qualquer envolvimento, imoralidade. Se não tem, não pode ficar puro na sua vida. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido, um por um. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Tem que ter união perfeita, vontade de Deus, dentro do casamento, em todos os aspectos. Não se recusam um ao outro, exceto por muito consentimento e durante certo tempo para se dedicar a uma oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tenta por não ter um domínio próprio. Versículo 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. Paulo diz, tudo isso que eu acabei de falar é o que eu acho, eu penso. Quer ouvir o que a Bíblia manda mesmo? Ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um
tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digam, porém, os solteiros e as viúvas, é bom que permanecem como eu, sem casar. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo do desejo. Aos casados, dou este mandamento. Agora está falando mandamento do Senhor, não o que Paulo acha. Mas aos casados, dou este mandamento: não é o mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcia da sua mulher. Eles entraram na igreja, não foram salvos. Houve problemas no casamento, agora entra na igreja. Agora o que nós vamos fazer? Paulo diz, continua casado. Não destrói a sua família. Fez coisas no passado errado, pode pedir perdão. Não existe um pecado que Deus não pode perdoar quando nós arrependemos de verdade. Vamos pedir perdão, vamos arrepender, mas vamos manter nosso casamento, vamos entregar nosso casamento agora nas mãos de Deus e vamos orar que Ele vai nos abençoar, criar nossa família segundo os caminhos de Deus. Não desfazer o seu casamento. Aos outros, versículo 12, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Quer dizer, agora a minha opinião, Paulo. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorciar dela. Deve essa, o homem aceita Cristo, a mulher não, ou vice-versa. Não precisa mandar embora só porque é descrente. Vive com ela, se ela quiser ficar. 13. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dela. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificado por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros. Mas agora são santos. São santos na maneira que tem alguém na família que está ensinando a palavra de Deus. O marido pode ser salvo através da sua mulher. A mulher pode ser salva através da boa caráter do seu marido. Todavia, 15. Se o descrente separa-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo do servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como se sabe se salvará a sua mulher? A ideia é isso. Está numa situação agora? Desfazer, não. Vamos entregar isso por Deus. Porque acabou de aceitar Cristo como seu Salvador, mas seu marido não quer. Não mande embora. Não mande ela embora. Permanece junto. Porque a sua vida cristã pode ter uma influência no outro, que essa pode levar à salvação das pessoas. Mas se manda embora, quem vai ser a pessoa que vai falar de coisas de Deus? Se lembre que talvez é difícil manter um casamento em que tem essas opiniões diferentes. Mas a ideia é a vida espiritual. É muito mais importante do que nossa vida física. Essa vida física dura para alguns anos, mas como nós cantamos, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a vida cristã dura para sempre. E nós temos que fixar nossas mentes dessas coisas, as coisas dos céus, e não somente as coisas aqui. O que nós fazemos aqui, as decisões que nós tomamos aqui, vai determinar onde nós vamos passar a eternidade. Então vamos fazer as coisas de acordo com o que Deus manda, e não as ideias deste mundo. Errou no passado, antes da sua salvação, você pedir perdão, você recebeu Cristo como Salvador, aquela vida não existe mais. Você está puro diante de Deus. Você errou até sendo crente, você divorciou, casou de novo, manda embora, vai desfazer outra família. Não, entregue isso por Deus. Vive por Deus. Faz Ele melhor, arrependa do seu pecado, da sua decisão errada. Mas entrega a sua vida por Deus. Toma muito cuidado dessa palavra que é tão normal hoje em dia, pornografia. Você vai destruir a sua vida,
a vida da sua família, a vida das suas crianças. Eu escolhi só alguns versículos que falam sobre isso. O que Salomão achava. Procura na sua Bíblia, Provérbios 6. Provérbios 6. a 33. Vamos ver o que o homem mais sábio de todos no mundo, menos Jesus Cristo, falou sobre isso. Provérbios capítulo 6, versículos 31 a 33. Desculpa, 32 e 33. Mas um homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Aí versículo 7, capítulo 7, do mesmo livro de Provérbios. Começando no versículo 19. Capítulo 7 de Provérbios, 19. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu. E o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro de alcapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dá atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela, está falando sobre imoralidade sexual. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Nós temos que afastar 100% em qualquer envolvimento, seja grande ou pequeno. Jesus falou: se nós divorciamos por qualquer razão, e nós casamos com outro por qualquer razão, nós estamos cometendo adultério. É muito grave isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículos 1 a 7. 1 Tessalonicenses capítulo 4, começando no versículo 1. Está falando para membros de uma igreja. Quanto a mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que crescem nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos para a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Mesma palavra que Jesus usou, pornografia. Mesma palavra que Paulo usou. Mesma palavra que o Salomão está falando, que vai destruir a sua vida, a sua reputação eternamente. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor, olha aqui, o Senhor castigará todas essas práticas.
como já lhes dizemos e asseguramos, porque o Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. O que Jesus falou: quem me rejeita nesse mundo, Deus vai rejeitar na eternidade. Todos aqui somos todos adultos. Tiramos as crianças para eles aprender. Não tem ninguém no reino de Deus que tem permissão de se envolver em qualquer ato sexual fora do seu casamento. Qualquer coisa, Deus vai castigar. Você não está rejeitando a palavra do homem, está rejeitando não somente a palavra de Deus, mas o próprio Deus. Muito grave. Eu sei que é uma coisa que o mundo não liga, é tão comum. Mas Deus nos salvou desse mundo para ser um povo diferente, santo, que vai demonstrar a santidade de Deus. Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. E se vocês são os meus filhos, vocês me representam desse mundo. Vocês são embaixadores de Cristo. Do jeito que você anda, até do jeito que você pensa, que o que você pensa sai de logo no seu comportamento. Todas essas coisas refletem quem você é. E se você usa o nome cristão, diz que é crente, diz que é batista, diz que é isso, aquilo, e frequentam lugares errados, falam da maneira errada, e cometem esses pecados, você está dizendo que eu sou como meu pai. É muito grave. Jesus fala bem no começo. Ele chamou seus discípulos, ele falou: eu vou fazer vocês pescadores dos homens, eu estou criando esse reino dos céus. Agora, as bem-aventuranças, o que está certo, o que está errado, na pessoa, dentro da pessoa, como deve ser, e agora como deve viver. As regras do meu reino, é isso. Quer ter as bênçãos do meu reino, obedece. Não quer obedecer, tem a porta. Sai fora. Mas nunca, não tem nada nesse mundo que compara numa vida abençoada por Deus. Nem agora e nem para sempre. Nada. Se nós decidimos, se nós escolhemos Cristo, nós temos as condições para manter a nossa pureza. Porque o Espírito Santo, que é semelhante à santidade de Deus, está dentro de nós, nos dando poder, nos dando exortação, de dentro por fora. Não precisa, a Bíblia diz, ninguém falar o que está certo ou errado, porque tem Deus dentro de nós. Nós temos que confiar nisso. Nós temos que buscar alimentar isso na nossa vida. Nós temos tudo. O mundo, para eles, é loucura. Se fala sobre um homem e mulher, antes de casar, que são puras nessa área de relações, e vão esperar até casar, fala isso na sua escola. Eu ouvi que vai falar. É loucura. Ninguém faz isso mais. E a tristeza é a verdade. Ninguém faz isso mais. Mas é exatamente o que Deus exige. Se você quer que Deus abençoe o seu casamento, permanece puro até casar. Se não, como Deus pode abençoar algo que não é puro? Jesus fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Do começo até o fim. Então vamos pôr isso como importante em todas as nossas vidas, para manter a nossa pureza diante de Deus. O que fazer agora? Divorciado, não divorciado, morando junto, casado, mas os seus olhos estão olhando fora do seu casamento. Vamos ouvir isso. Vamos deixar a palavra de Deus
entrar na nossa vida. Vamos deixar a palavra de Deus realmente nos convencer do nosso pecado, do nosso erro. Faz a gente dobrar nossos joelhos e pedir perdão de verdade diante de Deus. E mudar o que nós podemos mudar. Entregar para Deus o que nós não podemos mudar. E vamos ser abertos para Deus. E tomar a decisão de, desse momento para frente, eu estou totalmente seu. Na pureza da minha vida. Como eu falei, não existe um pecado que Deus não pode perdoar nossa vida. Não deixa um erro no seu passado destruir a sua vida cristã. Não deixa um pecado roubar você das bênçãos que Deus quer te dar. Vamos confessar, vamos arrepender, vamos mudar o que nós podemos mudar e devemos mudar em nossas vidas. E vamos permanecer fiel ao Deus. Eu já dei os números para vocês sobre isso e outras mensagens, mas esse é pecado que destrói o mundo. A destruição da família. Casamento entre homem e mulher, para sempre. Errado. Muito errado. Mas isso que Deus quer. Isso que nós temos que lutar, batalhar por isso. Se tem alguma coisa na sua vida que tem que arrumar diante de Deus, por favor, faz isso. Não carrega um peso. Entrega para Deus. Ele quer livrar, limpar, purificar. E manter a sua vida diante dele. Nós representamos, os nossos casamentos hoje representamos o amor de Deus, a união, a aliança. Nós temos que mostrar isso para o mundo, que sim é loucura para eles, mas nós levamos sério. E um dia, infelizmente, para a maioria vai ser tarde demais, mas um dia eles vão saber quem está certo, quem está errado. A Bíblia diz que até as pessoas que não acredita, não quer, não recebe Jesus como o Senhor da sua vida enquanto estão vivos, um dia, cada língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Todo joelho vai dobrar diante de Cristo. Mas para a maioria, será tarde demais para mudar o seu destino. Esse vai ser um breve encontro com o Salvador Senhor, enquanto eles estão indo para uma eternidade no inferno. Só para reconhecer o que é verdade. Às vezes a verdade é muito duro. Às vezes a verdade a gente não quer ouvir. É muito mais fácil passar a mão por cima, falar coisas que agrada, para não ofender. Mas imagina se fosse um médico falando isso para você, que teve uma doença que ia morrer, você ia morrer por causa de uma doença, e o médico não quis falar a nada para te ofender, para você ficar triste. Ele fala, não, você está bem, volta para casa. Em 2 dias você morre. Será um grande escândalo. Se nós falamos para as pessoas, não, continua no seu pecado. Deus entende. E um dia a pessoa está diante de Deus, dobrado, os joelhos, confessando que o Senhor, Ele diz, apartai de mim, vós que vive praticando iniquidade, eu nunca te conheci. O escândalo vai ser muito maior. Por isso nós temos que falar a verdade. Até se é loucura na sociedade, até se é contra algo que nós estamos praticando nesse momento. Tem que falar a verdade, porque somente a verdade pode libertar você do seu pecado. Pode curar você do seu pecado. Enquanto a equipe de louvor vem para preparar essa música, agora é para você, é para mim e é para você. O que nós vamos fazer com as palavras de Cristo? O mundo diz, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se não gosta disso, muda. Se a sua esposa não se agrada nessa manhã, escolhe outra. Tudo bem. Mas Jesus falou, mas eu digo,
Jesus falou para nós hoje à noite o que Ele diz. Onde nós encaixamos nessa, não sei. Mas Deus sabe e você sabe. Faça o que tem que fazer para permanecer em Cristo. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, que nós temos a Sua palavra que não muda em nenhuma época, Pai. Que nós possamos confiar naquilo que foi dito 6, 4, 2 mil anos atrás. E que as bênçãos e as consequências permanecem igual. Não importa a pessoa quem é. Não importa o nível da sociedade. Não importa quanto ganha, quanto não ganha. O Senhor trata todos iguais. Porque cada pessoa tem responsabilidade. Cada pessoa tem a mesma oportunidade de crer e obedecer. Não importa a situação, não importa a cultura, não importa nada. Cada pessoa, dentro do seu coração, tem a mesma oportunidade de crer e obedecer. Ajuda-nos, Pai, a ter coragem de cumprir a Tua palavra. Abençoa, Pai, os nossos casamentos, as nossas famílias aqui na igreja. De qualquer maneira que entrou aqui, Pai, pedimos que o Senhor corrige o que está errado. Nos use, Pai, para ser famílias que demonstram o seu amor, a união. Ajuda-nos, Pai, como os homens, como pais, Pai, que sofrem mais com essas tentações. Ajuda-nos, Pai, para levar a sério o que diz na Sua palavra. E evitar todos e qualquer envolvimento nessas áreas, Pai, de imoralidade. Para que o Senhor possa nos abençoar. E abençoe nossas famílias, nossos trabalhos. Se tiver alguém aqui, Pai, hoje à noite que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, está sofrendo nesse mundo, que o Espírito Santo, Pai, mostre para essa pessoa a importância e a necessidade de se entregar uma vez para sempre. Busca, Pai, em nossos corações, se tiver algo contra Ti, e nos dá entendimento, sabedoria, especialmente coragem, para mudar isso. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.